Olá, vamos começar com uma questão. Você sabe qual a diferença entre o PMBOK sexta edição e o PMBOK sétima edição? A mudança ela vai muito além de uma simples atualização. E a introdução do PGPG, que é o Process Group Practice Guide, ou Grupo de Processos, um guia prático, esclarece ainda mais essa evolução. O PMI lançou o guia PMBOK 7, e imediatamente a comunidade de gerenciamento de projetos se perguntou onde foram parar os processos do guia PMBOK. Vamos responder a essa pergunta falando sobre as novidades do PGPG, que é o Process Group Practice Guide, e a sua relação com o guia PMBOK sexta e sétima edição. Para responder a essa questão, é necessário contextualizar. Portanto, existe uma cronologia, datas importantes. O PMBOK, sexta edição, foi publicado em 2017. Tradicionalmente, o 2 substituía o 1, o 3 substituía o 2 e assim por diante. Ou seja, basicamente, a cada novo lançamento, praticamente o anterior era inutilizado. A antiga edição ficava ali na sua estante de enfeite, ou ia servir de suporte para sua mesa, ou você colocava ali debaixo do monitor do computador para suspender a tela, para apoio. Enfim, ele se tornava um objeto praticamente obsoleto. Porque a partir da nova edição, deveríamos automaticamente passar a se orientar por ela. Essa substituição ocorreu gradativamente até a sétima edição do PMBOK, lançada em agosto de 2021. A sétima edição é lançada com a seguinte frase: estamos lançando, é sim, disruptiva, é uma quebra de paradigmas da forma como sempre foi. Porém, essa edição não substitui a sexta edição do PMBOK. Então, espera aí. Agora eu tenho um problema, uma questão bastante importante aí, bastante pertinente. Então, quer dizer que vocês fizeram o lançamento de um novo guia, o 7, que não substitui o 6. Quer dizer que o 6 continua com os processos lá dentro, vigentes, ou seja, válidos. É estranho, principalmente com toda essa tradição de lançamentos do PMI que nós relatamos. Isso, na comunidade de gerenciamento de projetos, foi recebido com muita estranheza. E isso retomamos a nossa questão principal. E a comunidade de gerenciamento de projetos perguntou onde foram parar os processos da versão anterior do guia PMBOK. Para responder essa questão, é importante apresentar as abordagens do PMBOK sexta edição e do PMBOK sétima edição, e, consequentemente, compreender os motivos da formatação de um novo guia, o PGPG, logo após o lançamento da sétima edição. Vamos falar do PMBOK sexta edição, o foco nos processos detalhados. O PMBOK 6 ele foi publicado em 2017 e é baseado em processos detalhados, com 49 etapas divididas em grupos de processos. São eles a iniciação, o planejamento, a execução, o monitoramento e o controle e o encerramento. E também é composta por 10 áreas de conhecimento. Ele é ideal para projetos preditivos, com um forte foco na execução e no controle. Sua abordagem é mais prescritiva, ditando o como fazer a cada etapa do projeto. Conforme mencionamos, tradicionalmente, a cada nova edição, o PMBOK substituía o anterior, tornando-a obsoleta. Contudo, no contexto aí do PMBOK 7, nós temos agora a abordagem baseada em princípios e também em valor. O PMBOK 7 ele foi lançado em agosto de 2021 e quebra esse modelo. Ele é baseado em princípios e domínios de desempenho, oferecendo uma abordagem muito mais flexível e adaptável.
Ele serve tanto para projetos ágeis quanto híbridos ou tradicionais. Enquanto o PMBOK 6 foca no como fazer, o PMBOK 7 foca em por que fazer e entregar valor ao cliente. E essa mudança mostra que gerenciar projetos hoje em dia não é só seguir processos, mas gerar resultados reais. Uma das grandes novidades do PMBOK 7 foi a eliminação dos tradicionais grupos de processos e áreas de conhecimento como foco principal, adaptando-se a métodos ágeis, híbridos e também preditivos. No entanto, o PMI declarou que o PMBOK 7 não substitui o PMBOK 6ª edição. Mais uma vez, relatamos que isso gerou uma estranheza na comunidade de gerenciamento de projetos, que estava acostumada com a substituição das edições anteriores. E essa decisão, ela levantou questões sobre como os processos de gestão de projetos preditivos, ainda presentes no PMBOK 6, seriam abordados, especialmente aí para fins de certificação. E é nesse contexto que nós chegamos ao lançamento do Process Group Practice Guide, o PGPG, o Grupo de Processos, um guia prático, um complemento essencial. Muitos profissionais, nesse contexto, sentiram a falta da estrutura orientada a processos, especialmente em projetos preditivos ou em ambientes organizacionais onde ainda utilizavam metodologias tradicionais. Além disso, a estrutura de processos ela continua sendo fundamental para a preparação de exames, como o PMP, o KPM, e por isso o PMI lançou esse guia, o Process Group, o Practice Guide, o PGPG, em outubro aí de 2022, como um complemento ao PMBOK 7, como um substituto ao PMBOK 6. Esse guia prático traz de volta os 5 grupos de processos: iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento, e também os 49 processos clássicos com suas entradas, ferramentas e saídas. E permite manter a consistência com práticas bem estabelecidas em muitas organizações. O Process Group Practice Guide, de certa forma, ele trouxe de volta a estrutura baseada em grupos de processos do PMBOK 6, mas como um complemento ao PMBOK 7. Isso foi evidenciado pela própria PMI. Eu deixo os links para vocês acessarem o conteúdo. Os guias eles são complementares. Em resumo, o PMBOK 7 é o novo guia principal, mais conceitual e adaptativo, orientando o porquê e o valor gerado. Ele reflete a dinâmica do mercado atual e a necessidade de adaptabilidade. O Process Group Practice Guide é um conhecimento prático para quem precisa continuar aplicando processos tradicionais de forma estruturada, orientando o como fazer. Ele preserva a lógica processual que muitos gestores já dominam, atualizando a linguagem e também integrando os princípios modernos do PMBOK 7. Eles não se excluem, se complementam. Com o lançamento do Process Group Practice Guide, o PMI praticamente trouxe de volta a estrutura clássica do PMBOK 6, mas de uma forma que se integra aos princípios modernos do PMBOK 7. Essa decisão trouxe um equilíbrio entre a tradição e também a inovação, oferecendo uma estrutura para quem precisa de padronização, sem abandonar a adaptabilidade que os projetos contemporâneos exigem. Para atuar com projetos, compreender essa combinação, é fundamental navegar com segurança entre o clássico e o novo. E com relação ao futuro, PMBOK 8, como que ele fica? O PMI, Project Manager Institute, lançou recentemente uma versão preliminar do seu guia PMBOK na 8ª edição. Nessa versão preliminar foi solicitado um feedback da comunidade global de gerenciamento de projetos. Na versão preliminar do PMBOK 8,
Os processos removidos do PMBOK 7, eles foram trazidos de volta. Embora o PMBOK 7 tenha introduzido atualizações valiosas, incluindo os 12 princípios aí de gerenciamento de projetos e o domínio de desempenho, essas mudanças tiveram um custo de remover as etapas relacionadas aos processos. Conforme aí o nosso contexto, essa mudança ela criou uma desconexão muito grande para os profissionais que confiavam nesses processos, né, como um guia prático de como fazer o gerenciamento de projetos. À primeira vista, o PMBOK 8 parece mesclar o conteúdo do PMBOK 6 e do PMBOK 7 e também do guia PGPG, Process Group, o Practical Guides aí, mantendo os princípios e os domínios de desempenho e também reintroduzindo os processos em um único guia. No entanto, de modo não oficial, ainda não se sabe como ficará a versão do PMBOK 8. Uma das atualizações que está sendo esperada é sobre a definição alterada aí do projeto. Anteriormente, um projeto era definido como um esforço temporário realizado para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. Na nova definição, poderá afirmar que o projeto é uma iniciativa temporária em um contexto único, realizada para criar valor. Embora a ideia central permaneça a mesma, os projetos ainda são temporários. O foco agora está na criação de valor, em vez de apenas produzir um resultado específico. O Guia PMBOK 8 tem previsão de lançamento no final de 2025. Inclusive, no site da Amazon existe essa informação. Como conclusão da nossa abordagem aí ao longo do curso, segundo a própria proposta do PMI, nós vamos manter a estrutura do PMBOK 6, com foco nos processos detalhados, que é o PGPG, e, claro, vamos visualizar aspectos do PMBOK 7. E vamos desenvolver, ao final, uma introdução das metodologias ágeis e destacar a visão geral do Scrum. Muito obrigado e até uma próxima!